Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia! Mais um sábado, hoje 21 de julho, Viver Bem entra no ar mais uma vez para levar muita saúde, beleza e qualidade de vida para você e para sua família inteira. O programa hoje está recheado de dicas especiais, mas olha só, como ontem foi o Dia Mundial da Amizade, a gente separou alguns tópicos sobre a importância da amizade para a saúde e é exatamente com esses tópicos que a gente vai começar o programa de hoje. A lista de benefícios que uma boa amizade gera para a nossa saúde é bem grande. O corpo de quem tem bons amigos fica mais imune a problemas de saúde. Seus amigos mal devem imaginar, mas a presença deles melhora em 50% as chances de você viver mais. O otimismo no seu dia a dia também aumenta. Pesquisadores da Universidade de Harvard chegaram à conclusão que a probabilidade de sorrir mais para a vida aumenta em até 60% entre os que convivem com pessoas alegres. Já os pesquisadores do Reino Unido chegaram à conclusão de que, se os seus melhores amigos praticam atividade física, as chances de você também sair do sofá são grandes. A capacidade de influência das amizades é muito grande. A amizade também gera mais produtividade. Quem tem um grande amigo no trabalho se dedica mais ao emprego, é mais simpático com os clientes, produz melhores projetos e ainda tem menos chance de se machucar no dia a dia. E para fechar, a amizade também torna o amor mais duradouro. Casais que são grandes amigos são mais felizes e ficam juntos por mais tempo. É isso aí, um beijo para todos os meus amigos. Obrigada por me ajudarem a viver bem e a ser mais feliz e a ter mais saúde. É muito bom ter amigos. Mas olha só, o programa de hoje não para por aqui. A gente vai trazer hoje uma entrevista super esclarecedora com o médico Dr. Reginaldo Freitas, que é especializado em medicina fetal. Então, se você tem alguma dúvida sobre uma gravidez saudável, né, tanto do feto quanto da mãe, não pode perder essa entrevista hoje. Além disso, vamos falar também sobre a agência lá no entrevista para explicar como é que funciona esse serviço de atendimento a domicílio a pacientes com necessidades especiais. Eu vou entrevistar a psicóloga Silvana Vieira para a gente entender como é que funciona esse serviço. E para quem está de dieta, não pode perder uma receita super saudável, deliciosa, com a nutricionista Mariana França, lá do Beat Saudável. Vamos aprender a fazer um espaguete de abobrinha. Pois é, esses são os destaques do programa de hoje. Fica ligadinho aí que os próximos 30 minutos são dedicados à sua saúde. E vamos começar o programa hoje falando sobre medicina fetal, esse tema que é muito rico e muito importante de ser esclarecido, né, para garantir a vida do bebê que vai nascer, da mãe, prevenir riscos. E a gente convidou hoje o Dr. Reginaldo Freitas Júnior, que é especializado nesse tema. Bom dia, Dr. Reginaldo. Bom dia, Juliana. Que honra recebê-lo aqui, que eu sei que sua agenda é corrida, né? Mas é um prazer estar aqui, é uma oportunidade muito rica e muito válida. Muito obrigado. Olha, tenho que agradecer, porque quando eu estava grávida, este rapazinho aqui me ajudou muito, né, no diagnóstico de toxoplasmose que eu fui diagnosticada. Eu lembro, sim. Mas graças a Deus deu tudo certo. E é por aí que passa, né, doutor Reginaldo? Um pré-natal bem feito é essencial para garantir a saúde da mãe e do bebê e prevenir os riscos que são inerentes a esse período. Sim, é uma grande verdade. A maternidade segura, ela é realmente a concretização da maternidade segura, ela passa essencialmente pelo planejamento da gravidez. Então é muito importante que a gravidez aconteça no momento correto na vida da mulher, quando ela decide que quer engravidar, quando ela sabe que as suas condições de saúde permitem a gravidez e quando ela tem a garantia de acesso aos cuidados durante a gravidez, o parto e o puerpério. Então, a gente estava conversando aqui a importância também do parceiro ter essa avaliação também, não só da mulher. Né? É importante entender que a gravidez é um projeto da família. O planejamento familiar, o nome já vem dizendo, é um projeto familiar. Então é muito importante, cada vez mais importante, não só do ponto de vista especificamente vinculado à saúde, mas também aos aspectos emocionais de suporte, de que esse parceiro seja acolhido e incluído na atenção pré-natal desde o planejamento da gravidez. Então, existem exames, por exemplo, para avaliar riscos das infecções de transmissão vertical,
avaliar os riscos das doenças genéticas, avaliar os riscos das doenças que podem ser transmitidas, por exemplo, por via sexual, em que a avaliação do parceiro ela é essencial. E o planejamento familiar deve ser feito com o casal. Como é que você percebe hoje? Isso já acontece ou ainda é uma utopia? Eu não diria uma utopia. Né? A gente não pode colocar uma utopia, senão fica muito longe. Muito. Fica muito longe. Mas a verdade é que um percentual muito pequeno das gestações é efetivamente planejado. Então, a maioria das gestações que atendemos, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto no contexto da medicina complementar, da medicina privada, a maioria das gestações é não planejada, ainda que aceita, ainda que desejada, mas não planejada. E aí, obviamente, que o não planejamento da gestação expõe o casal e aquela família a alguns riscos que seriam preveníveis, né? A gente perde uma etapa importante da prevenção em relação a alguns riscos quando a gente não planeja. Quais são os principais cuidados aí nesse preparo, né, de prevenção para a gravidez? Tem algum medicamento, tem algum tratamento que a mulher pode fazer para minimizar os riscos? Essa é uma excelente pergunta e é uma grande oportunidade. Essa prevenção, ela vai desde a avaliação do status de saúde do casal, né? Por exemplo, como a gente comentava há pouco, como aconteceu, já que você trouxe, né, o seu exemplo, vamos aproveitar o seu exemplo. A suscetibilidade a algumas infecções que podem passar da mãe para o bebê, como é o caso da toxoplasmose, mas também é o caso da rubéola, é o caso do citomegalovírus. A né? Zika agora, né, que está tão Zika, alta. dengue, chikungunya. A grande preocupação que a gente precisa ter com o vírus da imunodeficiência humana, o vírus HIV. Hoje, a gente está em pleno século XXI, mas a sífilis é um grande problema de saúde pública e é uma situação que tem sim tratamento e que a transmissão para o bebê pode sim ser evitada. Tem esse contexto e tem o contexto das doenças genéticas e das malformações congênitas. Então, a avaliação da possibilidade de doenças genéticas, de que antecedentes aquela família tem, de que antecedentes aquele casal tem, isso também deve fazer parte dessa avaliação de planejamento. E o uso, você perguntou sobre medicações, existem sim micronutrientes que podem nos ajudar a reduzir o risco de malformações fetais. O mais famoso de todos eles é o ácido fólico. Então, na prevenção do que a gente chama de defeitos de fechamento do tubo neural, na verdade é um grupo de malformações do sistema nervoso central, do cérebro, da coluna, do fechamento da coluna, que podem sim ter o seu risco reduzido com o uso do ácido fólico pelo menos 3 meses antes da gravidez. Fora isso, outros micronutrientes como vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, magnésio, tudo isso a gente já consegue mostrar com algumas evidências científicas que reduz o risco de malformações fetais. Olha aí, a gravidez instalada tem todo esse cuidado, a medicina tem evoluído muito nessa questão do diagnóstico. É importante também a mulher seguir todas as etapas do pré-natal, com os exames de imagem. O que é que tem de novo, doutor Reginaldo, para garantir essa segurança aí para a mãe e para o bebê também? Falar do que tem de novo é muito importante, mas falar do que tem de verdade, do que tem de velho, vamos dizer assim, não é que seja velho, também, mas que é extremamente importante, é que o pré-natal precisa ser entendido, Juliana, como o exemplo mais bonito de medicina preventiva. Então, eu sou suspeito para divulgar esse exemplo, né? Mas eu acho que o pré-natal é, sim, o exemplo mais bonito de medicina preventiva e ele traz, muitas vezes, a mulher para o serviço de saúde. Então, é verdade que, em muitas situações, é o fato de ter engravidado que funciona como porta de entrada para a mulher e para o parceiro, para o serviço de saúde. Então, o acompanhamento durante o pré-natal, durante todos os trimestres, né? Quanto mais precoce a captação dessa gestante do pré-natal, mais seguro a gente se torna em relação ao acompanhamento da gravidez. O acompanhamento ele deve ser, em média, obviamente estou falando do que é o habitual, mas que essas situações precisam ser particularizadas para cada caso, para cada cenário de risco, né? Mas normalmente esse acompanhamento ele é mensal, até perto do 7º mês. A partir daí ele passa a ser quinzenal, entre o 7º e 8º mês, e quando a gente chega no finalzinho da gravidez, ele passa a ser semanal, numa sequência de objetivos de avaliação de risco. Você perguntava a respeito dos exames de imagem. Isso. Então, hoje,
tem crescido bastante a ideia de que os rastreamentos dessas anomalias e dos fatores de risco deve acontecer o mais precocemente possível. Então, antes, até pouco tempo, cerca de 5, 8 anos, a gente pensava em alguns rastreamentos exclusivos do segundo ou terceiro trimestre. E agora isso tudo já pode ser feito no comecinho da gestação. Então, a avaliação do risco de anomalias fetais, a avaliação do risco para pré-eclâmpsia, a avaliação do risco para diabetes gestacional, a gente tem observado a literatura especializada. Na literatura especializada, há um crescente de publicações e de evidências que trazem essa preocupação já para o início da gravidez, nitidamente como uma estratégia preventiva. A gente diz, a literatura coloca uma pirâmide invertida. Então, antes a gente tinha, no começo da gestação, uma quantidade menor de avaliações, não é? E no final da gestação uma quantidade maior de avaliações, e parece que agora isso se inverte. A gente tem uma quantidade maior de avaliações no primeiro trimestre. E esse diagnóstico de uma má formação logo no início pode possibilitar o que para esse feto? Dá para tratar dependendo do problema? Tem um efeito para o final da gravidez? Sim, outra grande oportunidade, né? A medicina fetal tem realmente evoluído bastante, inclusive no cenário nacional. O nosso país tem sido pioneiro em alguns dos procedimentos de cirurgia fetal intraútero, né? Fetal intraútero é redundante, que só tem feto dentro do útero, mas da cirurgia fetal. E algumas dessas situações com diagnóstico precoce permitem sim o tratamento ainda na vida fetal. Os exemplos mais clássicos que são realidade no nosso país, por exemplo, os defeitos de fechamento da coluna, as doenças como meningocele, meningomielocele, espinha bífida, elas já são passíveis de tratamento intraútero, e o diagnóstico precoce permite o planejamento do momento oportuno da intervenção. As doenças relacionadas à gestação gemelar, quando os bebês compartilham a mesma placenta, nós chamamos de gestação monocoriônica. Então, o diagnóstico precoce também permite a intervenção ainda na vida fetal, e algumas outras situações, vamos dizer assim, como a hérnia diafragmática congênita, algumas alterações do aparelho urinário, também já são passíveis de tratamento intraútero. E, como você já colocou muito bem, o diagnóstico precoce faz toda a diferença na determinação de que plano terapêutico a gente vai seguir para aquele bebê. Doutor Reginaldo, infelizmente nosso tempo é curto, mas isso, toda essa tecnologia, esses exames novos, a gente fala de saúde privada ou na pública os pacientes também já podem contar com isso ou ainda não? A gente tem obtido avanços na saúde pública nesse sentido. É verdade que isso permanece um desafio, e eu digo com muita clareza que é um desafio na saúde pública e na saúde privada. A gente experimenta agora uma situação onde esses desafios não estão restritos à saúde pública, desde o acesso ao pré-natal, incluindo leitos obstétricos para o parto normal, serviços para o parto normal, por exemplo. Esse é um desafio de ambos os sistemas de saúde. Mas a gente tem, sim, conseguido ampliar o acesso das gestantes da rede pública de saúde a alguns desses exames, né? A cirurgia fetal ainda é bastante restrita a grandes centros, a gente está falando realmente de uma tecnologia cara, de nível terciário e de alta complexidade, e que pelo próprio princípio de hierarquização da atenção do SUS é restrito a alguns serviços. Mas algumas coisas de rastreamento, por exemplo, como das anomalias fetais, a gente já tem conseguido implantar e implementar, como você me perguntava há pouco, no Centro de Saúde Anita Garibaldi, do Instituto Santos Dumont. A gente hoje funciona como referência para o estado do Rio Grande do Norte para a investigação das infecções de transmissão vertical, das anomalias genéticas, das malformações fetais. Isso já é sim disponível na rede pública de saúde no SUS. Era isso que eu ia perguntar sobre o seu trabalho lá no Instituto Santos Dumont. Quem pode ter acesso a esse serviço? O centro de saúde ele funciona como serviço de referência na região metropolitana para algumas situações específicas de risco perinatal, no município de Macaíba e na chamada micro-região de Macaíba, que envolve 9 municípios. Entretanto, especificamente no que diz respeito às infecções e às anomalias fetais, o serviço é referência para todo o Rio Grande do Norte.
é uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde Pública, que é efetivada por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Macaíba, e todas as gestantes e as crianças no Rio Grande do Norte, em todos os municípios do Rio Grande do Norte, que tenham a suspeita ou diagnóstico de anomalia fetal ou das infecções que podem passar da mãe para o bebê. Eu vou especificar os nomes, porque isso talvez facilite o nosso telespectador a entender do que é que a gente está falando. Então, a gente está falando do HIV, a gente está falando da sífilis, a gente está falando da toxoplasmose, da rubéola, do citomegalovírus, da dengue, do zika vírus, da chikungunya, né? Do herpes vírus. Então, todas essas doenças que a gente chama no grupo chamado STORCH, elas são sim protegidas no Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Norte, nesse serviço de referência, e qualquer gestante, qualquer criança, né, e do binômio mãe e feto no Rio Grande do Norte pode sim ser atendido lá. Os médicos, então, o médico encaminha, o médico que está fazendo o pré-natal. O serviço ele não é porta aberta, então as equipes de estratégia de saúde da família encaminham essas gestantes e a marcação é feita pelas secretarias de saúde dos municípios, né? Hoje a Secretaria de Saúde ela permite a marcação nesse canal direto com o serviço, então é possível sim o médico, por exemplo, de uma cidade do interior perceber essa alteração e fazer contato direto com o serviço. Vai aparecer aí no seu gerador de caracteres os telefones e o e-mail da marcação. Coloca tudo aqui. E isso é possível sim, com acesso direto ao serviço. Ótimo, doutor Reginaldo, infelizmente o nosso tempo é curto, daria para ser o programa inteiro, porque tinha várias dúvidas ainda sobre gestação em mulheres com idade mais avançada. Mas eu já quero deixar o convite para você voltar outra vez aqui, que a gente fala sobre esse assunto também. O assunto me apaixona, e se você deixar eu falo o dia, a semana, o mês. Mas que bom, também muitas vidas são salvas por essa paixão, né? É uma paixão. É uma paixão boa de se viver, é uma vida boa de se viver apaixonada assim. Olha aí, que bom. Obrigada, doutor Reginaldo. Obrigado, Janina, pela oportunidade. E a gente vai para o rápido intervalo, já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta, estou recebendo agora aqui no Viver Bem a Silvana Vieira, psicóloga, fundadora da Agência Lá, que foi a primeira agência aqui do nosso estado a oferecer... Como é que eu posso falar, Silvana? Oferecer profissionais para atender em domicílio, não é isso? Isso é. Nosso trabalho, ele é basicamente, nós iniciamos com a terceirização de técnicos cuidadores para cuidar de pessoas no domicílio, em hospital, em casas geriátricas, aonde a pessoa estivesse. E aí, à medida que a gente foi avançando e oferecendo esses atendimentos, nós percebemos a necessidade de oferecer um serviço que desse um pouco mais de tranquilidade para esse familiar. Então, aí nós criamos o apoio administrativo domiciliar. Nós podemos treinar o funcionário que o familiar já tem. Então, digamos que ele já tem uma doméstica, o pai começou iniciou com um tipo de demência e essa doméstica precisa ser treinada. Então, nós temos uma equipe que pode fazer isso. Precisa de alguém para gerenciar o domicílio, porque os filhos já não moram em casa e não querem retirar os pais. Então, nós fazemos isso também. Esses pais ou essa pessoa mora em um lar geriátrico e aí a família vai viajar, precisa que alguém fique responsável durante esse período ou por um período mais longo. Nós fazemos isso. É uma casa, quando tem esse paciente que precisa dessa necessidade, né? É uma casa que termina entrando em conflitos, né? Quando não tem todo esse acompanhamento. Isso é, porque o que acontece? As famílias muitas vezes são pegas de surpresa. Imagine que o seu pai está lá saudável, sua mãe ou alguém da família sofreu um acidente, não precisa necessariamente ser um idoso, e toda a dinâmica da família muda. Então você precisa buscar serviços que até então você não sabia que existia. Por exemplo, existe uma equipe de dentistas que elas fazem um trabalho domiciliar completo, né? Existem arquitetos que são especializados em adequações nas residências. E tudo isso a gente condensou em um tipo de trabalho, né? Que é exatamente a clínica lá, né? Exato. A novidade de vocês para salvar aí a vida desses pacientes, dos familiares principalmente, que precisam de toda essa logística. Então, na clínica lá nós contamos com diversas especialidades médicas, profissionais da área de saúde e serviços que possam atender e facilitar a vida das pessoas que precisam
passar um tempo maior em casa, precisa cuidar de um ente querido, de alguém que ela não tem tanto tempo. Então, nós, além dessas especialidades médicas, temos esses serviços, né, como o de entrega de medicamentos, nós temos o serviço de dentistas especializados, arquitetos, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Então, é uma gama realmente de especialidades para atender em casa, que a gente sabe que hoje os planos de saúde, eles estão mais, as pessoas estão utilizando mais para fazer exames, para as urgências. Então, mas como é que o paciente ele tem acesso a esse atendimento da clínica lá? Ele pode acessar pelo site, que é o www.agencialar.com.br, e lá nós temos um chat online que fica das 8 às 18. Pode acessar pelo WhatsApp ou por telefone. O telefone fixo é o 2010-8600 e o celular é o 99151-5559. Aí o paciente que está em casa, né, o seu familiar, ele vai saber qual o profissional, ou tem um médico que possa ir lá fazer uma avaliação geral e a partir daí traçar esses atendimentos. Isso, então, tudo vai depender da necessidade desta pessoa que está nos contactando. Então, ela faz um cadastro no site ou então por telefone e aí ela vai indicar a especialidade. Se ela precisar de um médico que atenda de forma mais ampla, por exemplo, um geriatra, então nós encaminhamos esse geriatra, ele faz esse atendimento e aí traça um plano de cuidados. E se ele já tiver a necessidade específica, um reumatologista, um neurologista, enfim, qualquer tipo de especialidade médica e desse entorno, nós temos como encaminhar. E todos esses profissionais estão listados lá no site? Sim, no site nós temos lá a foto do profissional, um pouco da formação dele, a disponibilidade de horário, valores de consulta e é só marcar com antecedência. O pagamento dessas consultas pode ser feito via o chat, né, via cartão de crédito. No próprio computador você está ali acessando. Você faz tudo ou no celular. Olha aí, que praticidade. Agora a gente está falando de pacientes, né, com Alzheimer, geralmente de idosos, ou aqueles pacientes que sofreram AVC, mas assim, um paciente que não tem necessidade especial, mas quer essa praticidade, ele também pode recorrer a esse atendimento da agência lá? Pode sim. Qualquer pessoa que necessite de um atendimento domiciliar, de qualquer especialidade, seja um dermatologista, um psiquiatra, um fonoaudiólogo, um oftalmo, nós temos sim esse serviço. E é importante também ressaltar, isso foi interessante você ter lembrado, a agência lá ela não é exclusiva para pessoas idosas ou com algum diagnóstico, né? O nosso trabalho ele é mais amplo, nós atendemos desde crianças recém-nascidas até a pessoa idosa, pessoas que estão em uma transição de cuidados. Então a ideia é essa, é dar esse conforto, essa acolhida com uma prestação de serviço realmente de excelência, que vá além apenas da indicação, né? Falou aí de crianças recém-nascidas, geralmente as mães, né, quando naqueles primeiros meses, elas sempre contratam um enfermeira, alguém para estar ali do lado. E tendo essa segurança de que é alguém que está sendo bem treinado, bem orientado, que vai dar esse suporte, Sim. É melhor ainda. Né? Isso, nós temos um enfermeiro, nossa equipe é composta por mim, que sou psicóloga, tem um enfermeiro e nós temos lá no nosso escritório as atendentes que ficam à disposição, o nosso celular está sempre... nós estamos sempre disponíveis para esse tipo de atendimento e a ideia é essa, é gerar esse conforto, é gerar essa tranquilidade. O nosso currículo para a pessoa se cadastrar na agência, ela passa por uma triagem bastante criteriosa. Nós, além de antecedentes criminais, de verificar o entorno, o endereço, nós realizamos treinamento, nós verificamos, fazemos uma avaliação psicológica para ver se a pessoa realmente ela é apta e ela realmente tem o perfil para atender aquela pessoa. Não é qualquer pessoa que vai, nós tentamos montar uma equipe específica para atender determinados casos e a ideia é essa, é fazer um serviço bem personalizado. O que eu achei interessante, que a gente fez uma matéria sobre a agência lá, nessa edição da revista que está circulando, da Viver Bem, é o carro, né? O carro adaptado também para levar esses pacientes, com motorista treinado, que isso também é importante. Isso, né? o nosso carro, ela é uma doblô, ela está adaptada para levar esse cadeirante ou até mesmo uma pessoa, não só com mobilidade de movimentação, mas nós temos essa motorista treinada
ela pode acompanhar um exame, pode acompanhar um procedimento. A ideia é que a família possa se sentir segura realmente. Então, digamos que você não tem tempo, seu pai tem ou sua mãe, enfim, o seu familiar, ele tem uma rotina que você não consegue dar conta disso, e com o nosso carro, o nosso serviço, a pessoa vai, deixa, espera e leva de volta para casa. Ou simplesmente vai fazer um passeio, quer fazer umas compras, quer fazer atividades que seja fora de casa e precisa desse tipo de serviço, nós estamos com ele aí para oferecer. No lugar de ligar para o Uber, liga para alguém que seja treinado para atender, né? Exato, é um Uber bem diferenciado, né? É tão interessante, nós temos um grupo de senhoras que elas combinam umas atividades. Então, o nosso transporte leva elas a um jogo de bingo, depois elas dão uma volta no shopping e aí passam no supermercado e a gente deixa elas de volta em casa. É bem agradável. E a família fica bem segura, sim, né? Nos sim, tempos sim. de hoje, então. Exato, E o celular os contatos telefônicos, ela pode acompanhar. Em breve a gente está também oferecendo outros serviços, sempre nesse pensamento de gerar conforto, esteja esta pessoa onde ela estiver. Ótimo, Silvana, muito obrigada. Eu queria que você deixasse mais uma vez aí os contatos da agência lá, para quem quiser ligar. Eu lembrei também das mães, né? Nessa época de levar filho para urgência, sim, melhor que o médico vá na sua casa mesmo. Até porque hoje a gente vê a dificuldade de se marcar uma consulta, os hospitais sempre lotados, então o médico vai, inclusive em algumas situações, se for preciso o apoio de uma ambulância, nós também temos a parceria com a Vida em Casa. Então, precisou a criança, ou sei lá, a pessoa teve uma infecção intestinal, por exemplo, precisa tomar um soro. E aí a gente tem o enfermeiro, o médico que pode fazer esse procedimento. Sem precisar sair de casa. Né? Isso, inclusive nós estamos divulgando também em hotéis, em pousadas da cidade, porque imagine que você veio passar umas férias com a sua família e uma dessas pessoas adoeceu. Então, nós, além de oferecermos esse atendimento, a gente ainda pode oferecer o cuidador para ficar no hotel enquanto a família continua lá curtindo suas férias. Olha aí, que bom. Então, passa aí os contatos de novo. Sim, você pode entrar em contato pelo site agencialar.com.br e pelo telefone. O fixo é o 2010-8600 e o celular é o 991515559. Ótimo, Silvana, muito obrigada. Parabéns, né, por esse serviço tão pioneiro e de tanta qualidade que a gente percebe um cuidado todo especial, gente, né, no trabalho dela. Com certeza, e muito obrigada. E entre no site, nas nossas redes sociais para verificar o serviço. Conversem com quem já precisou de um atendimento. No nosso site temos depoimentos. E é isso, estamos aqui para cuidar bem de quem precisa. Obrigada e parabéns. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, já tem mais Viver Bem para você. E para encerrar o programa, nada melhor que uma receita saudável que pode ser aí já a sua opção de almoço para hoje. Quem vai ensinar todos os passos é a nutricionista Mariana França. Agora eu vou trazer para vocês uma receita de uma preparação rápida, bem low carb, com baixo carboidrato. Para quem é adepto desse tipo de alimentação, é uma excelente opção de jantar e super prática de fazer. O que eu quero trazer também é para mostrar que com alguns ingredientes que a gente tem em casa, pode fazer um jantar bem diferente, bem bonito e bem saboroso. Para fazer o prato, nós vamos precisar da abobrinha, a abobrinha já higienizada, que nós vamos cortar e vamos fazer alguns rolinhos, tipo uma panqueca. Como recheio, nós vamos usar ricota, o queijo ricota, com frango desfiado, cebolinha e temperar a gosto com sal, pimenta e azeite. Depois disso, nós vamos colocar o molho de tomate, o queijo Minas ralado e levar ao forno rapidinho só para que o queijo derreta. Para que a abobrinha fique com umas lâminas fininhas, a gente vai utilizar o cortador de queijo
que vai facilitar na hora que de fazer essa fatia fina. Se não, a gente também pode fazer com a faca, só vai depender um pouquinho da habilidade de cada um. Feito as lâminas, a gente vai misturar a ricota com a cebolinha, o frango, temperar com sal, pimenta do reino e azeite, e a gente vai fazer como se fosse um patê. A gente coloca esse patê como recheio da abobrinha. Organiza em uma travessa, adiciona o molho de tomate, o queijo por cima e leva ao forno para gratinar, para que derreta o queijo. Você pode usar num forno já pré-aquecido a 180 graus e deixar por cerca de 10 minutos ou colocar no micro-ondas também entre 3 a 5 minutos na potência alta. E aí é só servir. Esse é o resultado final dos nossos enroladinhos de abobrinha. Fica assim, bem apetitoso, bem bonito e é super fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado e que tenham um jantar diferente, bem saboroso em casa. Não deu para anotar tudo? Vai lá no nosso canal no YouTube que você pode rever essa receita quantas vezes forem necessário. Mas olha só, aproveita que hoje é sábado, vai no supermercado, compra os ingredientes e presenteia aí sua família e você também, né, com essa receita saudável. Vai ser bom para todo mundo. Obrigada por sua audiência. No próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. E lembre-se que você pode continuar ligadinho no Viver Bem durante a semana inteira através dos nossos perfis nas redes sociais e também do nosso canal no YouTube. Beijo, ótimo final de semana e até o próximo sábado. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.